Bem-vindos ao Fármaco Secreto, o seu canal de divulgação científica para você que é da indústria farmacêutica. E hoje nós vamos falar de um artigo muito interessante que trata de como é possível aumentar a solubilidade de fármacos utilizando a técnica de coprecipitação por antissolventes. Bom, você trabalha com fármacos de baixa solubilidade? Eu aposto que sim. Hoje, os fármacos orais, até 90% do que existe hoje no mercado, eles são de classificação biofarmacêutica 2 ou 3, significa que eles possuem baixa solubilidade. E esse artigo que foi publicado no International Journal of Pharmaceutics, ele traz uma revisão científica abrangente, falando sobre o método de coprecipitação utilizando antidissolvente com o objetivo de aumentar a solubilidade de fármacos e assim aumentar a biodisponibilidade oral deles. Bom, e agora a gente vai ver quais são as possíveis aplicações, dessa técnica. Basicamente são 4, que são as mais relevantes. Primeiro, para a obtenção de nanocristais, cocristais, nanopartículas ou então dispersões sólidas amorfas. A gente vai passar por cada uma delas aqui. Antes disso, é importante entender como é o processo de coprecipitação utilizando antidissolvente. É um processo muito simples, basicamente são 3 etapas. A primeira começa no preparo de uma solução contendo o IFA e os recipientes, que vão ser solubilizados em um solvente bom, um solvente capaz de solubilizar todas as moléculas presentes. Segundo, essa solução é misturada então com um antissolvente. Mas o que é um antissolvente? O antissolvente seria aquele solvente onde o seu fármaco, o seu recipiente, ele possui baixa solubilidade. Então começa ali o início de um processo de nucleação com a formação de precipitados. Esses precipitados, após o processo de nucleação, eles podem formar nanopartículas, que com a utilização de estabilizadores você consegue controlar e estabilizar o tamanho dessas nanopartículas ou formar nanocristais, ou então pode acontecer aí o crescimento desses cristais, dessa rede cristalina, ou então de uma rede amorfa. Existem várias possibilidades aqui dentro e a gente vai entender o que influencia na formação de uma possibilidade, da segunda, da terceira, da quarta possibilidade, o que afeta esse processo de coprecipitação. Bom, o primeiro uso que nós vamos discutir agora da técnica de coprecipitação por antidissolvente vai ser para a obtenção de nanocristais. Por que isso é importante? Quando você tem um nanocristal, ele tem uma área superficial muito grande e, consequentemente, isso faz com que a capacidade de solubilização aumente. A imagem da letra A é possível observar aqui o aspecto dessa solução de nanocristais, ela tem um aspecto leitoso. A imagem B é possível observar a distribuição do tamanho de partículas, que foi extremamente uniforme para esse experimento realizado. Imagem C é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura desses nanocristais que foram obtidos a partir da matéria-prima que está aqui na imagem D. E foi realizado também um teste de dissolução in vitro dos nanocristais de paclitaxel e da matéria-prima. É possível observar aqui um aumento de 4 vezes na solubilidade dessa molécula, que possui uma solubilidade muito baixa em água, em torno aqui de 20%, a partir de talvez 7 minutos, enfim, e você alcança valores superiores a 80% de dissolução. Outra utilização é para a formação de cocristais. É interessante porque os cocristais eles possuem uma estrutura cristalina, apesar de ter uma alta energia termodinâmica. E pelo fato deles terem essa alta energia termodinâmica, eles são mais facilmente solubilizados em água. Basicamente, você utiliza um IFA juntamente com um coformador, que vai ser uma substância que vai se unir ao IFA através de ligações fracas, ponte de hidrogênio, ligação de Van der Waals, ou então interações pi-pi,
para a formação aí de um cocristal. Nessa tabela de número 1, é possível ver aqui vários trabalhos, tá? Aqui a gente consegue ver as referências desses trabalhos, onde você tem o IFA e você tem o coformador que foi utilizado em cada um desses estudos. Então, diversos IFAs, né? Indometacina com sacarina, carbamazepina com sacarina, carbamazepina com nicotinamida, enfim, diversos solventes utilizados, diversos antissolventes, na maioria das vezes água, tá? Proporções também distintas e temperaturas distintas. Isso é algo que é importante chamar atenção aqui. Não existe um padrão, né, de qual solvente, qual antissolvente deve ser utilizado, qual temperatura, enfim. É algo que precisa ser testado e investigado dependendo do tipo de molécula que você escolhe trabalhar, ok? Outro exemplo, tá? Ainda falando de cocristal, no caso de carbamazepina e sacarina, né, os cristais de carbamazepina e sacarina, aqui a gente consegue ver um diagrama de fases. E por que é interessante isso daqui? Porque dependendo da concentração de sacarina ou de carbamazepina no solvente que foi escolhido, você tem aí a formação de um diagrama de fases mesmo, onde existe uma região ideal, onde ocorrerá aí a formação dos cocristais. Se você foge dessa condição, você vai ter ou a precipitação de carbamazepina isolada ou da sacarina isolada, enfim, você não vai ter a formação do cocristal. Então esse tipo de estudo é um estudo interessante para ser feito na sua formulação, para você entender quais são os parâmetros ideais de formação dos seus cocristais. Nanopartículas. As nanopartículas também, por conta do seu tamanho muito pequeno, elas possuem uma área superficial maior, isso também proporciona um aumento na sua solubilidade. Esse exemplo, né, que foi colocado aqui é um estudo onde nanopartículas coamorfas de curcumina e indometacina foram obtidas. Você tem aqui o fármaco solubilizado em acetona, foi colocado numa solução aquosa e aí você começou a ter o processo de nucleação, né? Uma vez que você entrou em contato com um antissolvente, que nesse caso foi a água, o solvente foi a acetona, o antissolvente foi a água, você teve o processo de nucleação e formação dessas partículas amorfas, coamorfas, né, de curcumina e indometacina, que não retornavam para o estado cristalino, que permaneceram nessa forma amorfa, uma vez que elas foram estabilizadas através da presença da quitosana, que fazia parte aqui da solução. Outro exemplo, que talvez seja o caso mais utilizado na indústria farmacêutica hoje, que são as dispersões sólidas amorfas, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, inclusive de companhias farmacêuticas que estão utilizando essa técnica hoje. Então, Roche, Merck, Glaxo, né? Possuem aí fármacos, né? Formulações que utilizam essa técnica, utilizando, na maioria das vezes, hidroxipropil metilcelulose como um excipiente e também diferentes proporções de antissolventes, de temperatura, enfim. E aqui embaixo uma imagem, né, que você consegue ver como que é a representação desse processo de formação da sua dispersão sólida amorfa. Você inicia com o seu fármaco na forma cristalina, que é então solubilizado com polímero dentro de um solvente, tá? E após a introdução do antissolvente ocorre a formação do precipitado. Esse precipitado é então lavado e depois seco, onde você vai ter a sua dispersão sólida amorfa, que possui uma solubilidade muito maior do que a sua droga cristalina, do que o seu fármaco na forma cristalina. Agora que nós falamos das 4 principais utilizações dessa técnica de coprecipitação por antissolvente, que tem por objetivo aumentar a dissolução de fármacos, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que afetam o processo de coprecipitação. Primeiro deles, o tipo de solvente e o tipo de antissolvente que é escolhido. Eles influenciam diretamente a cristalinidade do seu fármaco e, por consequência, a formação do polimorfo. Tá? Então, dependendo do tipo e da proporção
né, desses solventes, você pode ter resultados diferentes de cristalinidade, de polimorfismo. Mesma coisa, a miscibilidade do solvente no antissolvente também tem uma influência muito grande no seu processo de formação desses compostos, porque eles precisam ter uma certa miscibilidade para que seja possível a difusão, né, do IFA do solvente para o antissolvente e assim desencadear o processo de nucleação. É um parâmetro que afeta muito a eficiência da sua mistura. Outro fator é a concentração de fármaco e aditivo na fase de solvente. Geralmente se faz aí diagramas, né? Se montam diagramas para se determinar quais são as concentrações mais adequadas para se trabalhar, uma vez que isso pode afetar aí, a solução e levar à supersaturação do seu meio e por conta disso alterar o processo de coprecipitação. Esse mesmo efeito de supersaturação ele também é influenciado pela proporção de antissolvente e solvente que são utilizados. Aqui a gente consegue observar um diagrama onde você tem a zona metaestável. É justamente essa zona geralmente que você tenta trabalhar quando você está fazendo esse processo de coprecipitação. E você pode montar isso, deve montar isso no seu processo ali de desenvolvimento, para saber quais são os parâmetros mais adequados para a sua formulação. Outro fator, talvez o principal, que afeta o processo de coprecipitação é a técnica de mistura utilizada. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração também no desenvolvimento. Você pode utilizar tanto lotes na forma de batelada ou na forma contínua. Aqui a gente consegue ver o exemplo, tá, de batelada. E B e C são os exemplos de formação contínuas dos precipitados, aonde o A maiúsculo ele representa o antissolvente. Aqui o antissolvente está recebendo a sua solução orgânica contendo o fármaco. Tá? Aqui a mistura ocorre ao mesmo tempo e aqui também. A temperatura do antissolvente também é um outro fator que precisa ser controlado. Como exemplo, esse estudo ele trouxe duas formulações diferentes de nanopartículas e visualmente, por conta dessa escala aqui, você consegue perceber que à medida que a temperatura aumenta, o tamanho das suas nanopartículas ele aumenta. Nesse gráfico aqui fica mais evidente ainda. A partir de 20 graus, aí você tem um aumento quase linear no tamanho, né, no volume médio das suas nanopartículas. Outro fator que também altera o processo de coprecipitação é o tipo e a concentração do aditivo que é utilizado. Nesse exemplo, você tem o PVPA, que é o polivinilpirrolidona acetato de vinila, e você tem também dois outros polímeros que são polímeros copolímeros de polietileno propileno glicol. Eles foram utilizados como estabilizadores das formulações. Visualmente é possível ver aqui uma diferença entre eles, especialmente entre os copolímeros de propileno glicol com PVPVA. E o que é interessante é o seguinte, quando foram feitos testes de raio-x para verificar aí a cristalinidade, né, dessas estruturas obtidas, é possível observar que o P188 e o P407 promoveu a formação de estruturas cristalinas, enquanto que o PVPVA ele não possui estrutura cristalina, mas uma estrutura amorfa. Conclusão desse estudo de revisão, pessoal, basicamente ele traz aí um apanhado, tá? De várias técnicas, de vários estudos, vários trabalhos publicados, enfatizando que tem sido utilizado cada vez mais essa técnica na indústria farmacêutica, tá? Por ser simples, eficiente, barata e capaz de ser operada tanto em batelada quanto de forma contínua. Então, é um processo muito interessante de ser explorado. Além disso, ele demonstra aí ter um excelente resultado para fármacos que possuem baixa solubilidade, que é a maioria dos fármacos que existem hoje. O artigo também traz alguns desafios que precisam ser considerados na hora do desenvolvimento dessas fórmulas,
que estão relacionados aos limites, né, de solventes residuais que a formulação vai ter, que precisam atender aí o ICH. Então, dependendo do tipo de solvente que você utilizar, essa preocupação precisa ser considerada. Além disso, um estudo bem robusto, como a gente viu lá com diagramas de fase, enfim, para que você consiga obter um processo de obtenção dessas partículas robusto a tal ponto que não haja aí problemas de morfologia, polimorfismo com essas moléculas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse comentário que nós fizemos aqui, esse resumo de um artigo de revisão científica. Eu peço aí para vocês seguirem o nosso canal, para vocês ficarem sabendo das próximas publicações que nós fizermos. Sigam também a gente aí no Instagram, no LinkedIn. Nós estamos sempre postando e o objetivo principal desse canal é ser um canal de divulgação científica, informações também regulatórias para os profissionais da indústria farmacêutica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço a todos!